semelhança entre um corvo e uma escrivaninha. Oi galera, eu sou a Raíssa, você está no canal Um Livro Só e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Sem Coração, da Marissa Meyer. Sem Coração é um lançamento de 2018 publicado aqui no Brasil pela editora Rocco e o livro se propõe a contar pra gente como era a história da Rainha de Copas de Alice no País das Maravilhas antes dela se tornar rainha. Nesse livro a gente vai conhecer a Cat, uma das garotas mais desejadas do Reino de Copas e a favorita do rei. O maior sonho da mãe dela é ver a filha se tornando rainha. Só que a Cat tem outros planos. O maior sonho dela é abrir uma confeitaria com a melhor amiga. E mesmo sabendo que ela é muito boa nisso, que ela é uma das melhores confeiteiras, se não a melhor confeiteira do Reino de Copas, ela não tem muita certeza se ela vai ter o apoio dos pais, já que eles querem ver a filha rainha e já que ela é uma nobre. Só que ela vai lutar com todas as forças dela para realizar esse sonho. Num dos bailes do rei, ela conhece o Jest. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas me desculpem se eu estiver pronunciando errado. Foi assim que eu li, então vou pronunciar assim. Que é o novo bobo da corte do rei. E os dois acabam ali se apaixonando. E nas palavras da sinopse, que eu discordo um pouco, daqui a pouco a gente conversa sobre isso, os dois, abre aspas, iniciam um relacionamento intenso e secreto, fecha aspas. A autora Marissa Meyer falou numa entrevista pro Goodreads que ela escreveu esse livro para ele ser lido como um prelúdio de Alice no País das Maravilhas. Ou seja, o final dessa história a gente já sabe, já que a Rainha de Copas é uma personagem de Alice. O que ela fez aqui foi imaginar quem essa personagem foi antes de se tornar rainha, antes de se tornar essa monarca maluca que quer cortar a cabeça das pessoas por qualquer motivo, por menor que ele seja. O que interessa aqui não é o fim, já que a gente já sabe que essa personagem vai se tornar má, né? O que interessa aqui é o meio dessa história, entre quem ela foi e quem ela se tornou. E por mais que eu goste de histórias que façam isso, né, contem pra gente quem foi esse vilão antes dele se tornar vilão, um exemplo clássico disso é o filme Malévola, que assim, eu adoro aquele filme com todas as minhas forças. Eu não achei esse meio da história da Rainha de Copas que a Marissa Meyer conta pra gente muito legal, não. Vejam bem, o objetivo dela desse livro ser um prelúdio da história de Alice no País das Maravilhas foi cumprido. Aqui a gente conhece de fato a história da Rainha de Copas antes dela se tornar rainha. A autora, ela dialoga muito com o mundo do Lewis Carroll, então ela se preocupou muito em entender que esse mundo já estava criado e que ela só precisava inserir as histórias que ela queria inserir para contar quem foi essa personagem que já existe. Então, ela dialogou muito bem com isso e ela se preocupou muito em, ao inserir um elemento novo, que ele não contrastasse muito com o que já estava criado. Então, ela própria falou isso nessa mesma entrevista que eu já citei aqui pro Goodreads. Se tinha alguma coisa que ela queria colocar que ia parecer muito sem sentido dentro do mundo que o Lewis Carroll já criou em Alice, ela não colocava. Então, ela teve essa preocupação e isso fica evidente para quem tá lendo essa história. Ela só errou um pouco na hora de explicar o Jaguardarte. Ela arrumou um motivo tão bobo para explicar um monstro mitológico que tá aí nas lendas de Copas há anos e anos, que chega a ser engraçado. Esse motivo, ele é explicado e ele tem um porquê da história. No final a gente acaba entendendo o porquê que ela escolheu explicar o Jaguardarte dessa forma. Só que eu acho assim, ela poderia ter explicado o monstro de uma outra forma e chegar à história no mesmo fim, sabe? Isso não era necessário pro final da história. Ela poderia ter escolhido um caminho muito menos bobo. É sério, eu achei meio forçação de barra de verdade, assim. Sem Coração é muito bom no início e no fim. Já o meio do livro apresenta alguns problemas. Eu falei que a gente ia voltar a falar aqui do romance entre a Cat e o Jest e chegou a hora. Eu acho que a sinopse do livro, ela peca um pouco ao descrever o romance dos dois como intenso. Isso acaba gerando uma expectativa no leitor
que é frustrada pela própria história. Porque assim, o romance que tem aqui, ele pode ser tudo, menos intenso. Primeiro porque não tem uma explicação de como, nem de por que os dois se apaixonaram. Eles até conversam no início do livro e a gente vê que tem um interesse ali rolando, mas isso não é motivo para um amor intenso como a sinopse descreve. E além de tudo, o romance dos dois, ele fica ali um pouco que à distância o livro todo, então acaba que parece um pouco forçado. Isso não gera no leitor uma empatia por esse casal. Então o sofrimento dos dois de não poder ficar juntos acaba que parece um negócio forçado. O leitor não consegue se identificar e não consegue achar aquilo um sofrimento de fato. A autora acabou trabalhando muito mais o sonho da Cat em ser confeiteira do que o romance em si. Então a gente acaba criando uma empatia muito maior pelo sonho dela do que pelo casal principal da história. Então, quando ela se torna rainha, eu fiquei muito mais triste porque aparentemente ela não vai poder mais ser confeiteira do que por ela ter se casado sem amor. É um livro super rápido de ler, mas nesse caso aqui isso tem muito mais a ver com a habilidade da autora de utilizar a linguagem para atingir o público que ela quer do que com a dinâmica da narrativa em si. Talvez se o jeito de escrever da Marissa Meyer fosse muito mais truncado, esse seria um livro super demorado de ler. Isso porque ela fica dando várias voltas para poder chegar no mesmo lugar. Só que não é aquela reviravolta que ela funciona. Ela fica enchendo linguiça mesmo para chegar no mesmo caminho. E isso fez com que a história ficasse muito previsível. Várias coisas, gente. Tipo, umas 5 ou mais, eu consegui prever o que ia acontecer páginas antes. Algumas coisas do fim da história eu consegui prever no início, e não é o óbvio, não é o que está na história do Lewis Carroll, eram coisas novas que ela criou. Então, essas voltas que ela deu tornou a história um pouco previsível. Nas partes em que a autora dialoga com o mundo que o Lewis Carroll criou, o livro é muito bom. Inclusive, uma das melhores partes do livro é ver a Cat se tornando a grande vilã da história. A Marissa Meyer soube fazer muito bem essa transição da história que era dela para a história original. Então isso eu achei muito legal, por isso que eu acho que o propósito dela com esse livro acabou no fim das contas sendo cumprido. Só que o problema é que nas partes em que é dela mesmo, as coisas que ela criou, acho que faltaram elementos que prendesse o leitor à história que ela estava contando. Mesmo com esses elementos um pouco negativos que eu falei, a história tem sim pontos positivos. Eu gostei de ver essa parte da Cat confeiteira, eu achei isso muito legal. Dá pra ver que a autora conseguiu passar todo o amor que aquela personagem tem pela confeitaria pro leitor dela, então isso foi muito positivo. E a leitura acabou sendo muito prazerosa, não só pela linguagem acessível da autora, mas também pela memória afetiva que eu tenho de ter lido Alice no País das Maravilhas. Então a dica que eu dou para quem for ler esse livro é, primeiro, leia Alice no País das Maravilhas antes, e se possível Alice através do espelho. Eu ainda não li Alice através do espelho, confesso pra vocês, mas tô louca pra ler, vou ver se eu compro aquela ediçãozinha da Zahar, que tem as duas pra poder ler. E assim, não se apega muito nesse romance intenso, porque isso vai acabar te decepcionando um pouco se você chegar aqui achando que você vai encontrar uma história de amor da Rainha de Copas com muito avassaladora, assim, não é isso. Vou terminar elogiando esta capa maravilhosa. Gente, eu adorei essa combinação de cores. Esse lettering tá muito bonito, que são, né, a caligrafia. Eu achei essa capa mais bonita que as capas gringas, porque tem aqui a Rainha de Copas e tem esses ramos. Essa combinação de vermelho, branco e preto acaba funcionando muito bem. A edição tá super bonitinha, o livro tá todo combinandinho. Eu adorei essa edição, arrasou a editora Rocco. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou desse livro, vou deixar um link aqui embaixo. Comprando qualquer livro, usando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos, vocês ajudam a financiar o canal com uma parcelinha da sua compra, sem pagar nada mais no valor do livro por isso. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se não for inscrito e ativa as notificações. Seguindo todos esses passos, o YouTube sempre vai te enviar as notificações dos vídeos novos que tiverem por aqui. Não deixa de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, vão estar no box de descrição. Se você já leu o livro, me deixa um comentário aqui embaixo me contando o que você achou da história.
sem spoilers, hein, galera? Assiste esses 2 vídeos aqui que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.